Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as aulas de logaritmos, só que agora iremos resolver algumas equações exponenciais, tá? É o seguinte, pessoal, essas equações exponenciais que nós vamos resolver nessa aula, somente com os métodos tradicionais, ou seja, aqueles métodos que nós aprendemos lá nas equações exponenciais, nós não conseguiríamos resolver esse tipo de equação. Então será necessário o conhecimento de logaritmo para que a gente possa chegar ao resultado, ou seja, encontrar a solução dessas equações que nós veremos agora. Tudo bem tranquilo, tá, pessoal? Não é nada difícil. Aí é o seguinte, pessoal, se ao final da aula você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Divulgue com os seus amigos e vamos começar, beleza? Vem aqui, ó. Logaritmos nas equações exponenciais. Aí diz o seguinte, pessoal, olha só. Algumas equações exponenciais não podem ser reduzidas a uma igualdade de potências de mesma base pela simples aplicação das propriedades das potências, tá? Então, pessoal, quando nós vimos lá nas equações exponenciais, algo, por exemplo, assim, ó, 2 elevado ao expoente x, isso daqui é igual a 16. Note que aqui nós temos uma equação exponencial, pois a incógnita encontra-se aqui no expoente. Tudo bem? Só que nesse caso aqui, ó, como nós vimos lá nas equações exponenciais, é bem tranquilo, né? Olha só, nós vamos simplesmente reescrever aquele 16 como sendo 2 elevado ao expoente 4. Dessa forma aqui, pessoal, nós chegamos a uma conclusão. Ó. Nós temos aqui uma igualdade de potências de mesma base, tá? Então, dessa forma, nós vamos trabalhar apenas com os expoentes. Então, nós temos que a solução dessa equação exponencial é que o x é exatamente igual a 4, ok? Claro, né, pessoal? Essa equação que nós acabamos de fazer, ela é bem simples, mas ela retrata exatamente uma equação exponencial que nós podemos reduzir à mesma base. Nesse caso, reduzimos a base 2 e apenas igualamos os expoentes. Tudo isso nós vimos lá nas equações exponenciais. Só que agora, existem algumas equações exponenciais, ou seja, com a incógnita no expoente, que nós não vamos conseguir igualar as bases como nós fizemos aí nessa questão. Aí, pessoal, será necessário conhecimento, a técnica dos logaritmos. Beleza? Vem aqui, ó. Olha esse exemplo 1 que diz o seguinte, ó. Resolva a equação 2 elevado a x igual a 3. Olha só, isso aqui é uma equação e nós temos aqui a incógnita localizada aqui no expoente. Só que esse 3 aqui, ó, a gente não pode reescrevê-lo em forma de potência de 2. Olha só, mas algumas conclusões a gente já pode tirar. Pessoal, se nós pensarmos no x valendo 1, nós teríamos ali o 2 elevado ao expoente 1 e o resultado é 2. É um resultado que é menor do que o 3. Agora, se nós pensarmos no x valendo 2, nós vamos ter 2 elevado ao quadrado, o resultado é 4, ou seja, já passou aí do valor 3. Então, a conclusão que a gente pode ter é que o x está entre o 1 e o 2. Não é verdade? Agora, qual é exatamente esse valor? Aí nós vamos utilizar o logaritmo para resolver. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, a única conclusão até esse momento é que o valor do x ele é um valor que é maior do que 1 e menor do que 2. Agora, qual é esse valor aqui? Aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa equação 2x igual a 3 e vamos jogar logaritmo aqui dos dois lados. Como assim, Ferreto? Olha só, vamos escrever aqui, ó, log de 2 elevado ao expoente x igual, agora vamos fazer aqui o logaritmo de 3, ou seja, log de 3, ok? Agora, como é que a gente vai resolver isso daqui, ó? Reparem que o x aqui, ó, ele é o expoente do logaritmando 2. O que acontece? Esse x ele pula para frente e irá multiplicar o seu respectivo logaritmo. Ou seja, nós vamos ficar com o x que multiplica o log de 2. Tudo bem? Enquanto que do outro lado aqui, ó, nós temos o log de 3. Agora, pessoal, esse log de 2 aqui que está sendo multiplicado, ele pode descer fazendo o quê? Ele desce dividindo, né? Então, nós vamos ter que o x, ele é igual, olha só, vamos passar aqui uma divisão, ele é igual ao log de 3 dividido pelo log de 2, ok? Vamos calcular essa fração aqui, ó, utilizando uma calculadora, tá? Olha só, nós vamos ter aqui, ó, primeiramente, log de 3.
Como é que a gente calcula o log de 3 em uma calculadora científica? Pessoal, digite o valor 3 aqui, ó, e clique na tecla log, tá? Clicando em log aqui, nós vamos ter o valor aproximado a 0,477, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,477 dividido. Agora, vamos calcular o logaritmo de 2. Olha só, vamos zerar aqui. Clica no 2 e na tecla log, e nós vamos ter o valor aproximado 0,301, tá? Então, isso aqui é aproximadamente 0,301. Então, calculando essa fração aqui, nós vamos ter 0,477 dividido por 0,301. E esse resultado, ó, aproximadamente 1,584, tá? Então, isso aqui, ó, aproximado, ok? 1,584. Beleza? Pessoal, esse valor do x valendo 1,584, valor muito próximo, né? Ele é um valor que está entre o 1 e o 2, que foi uma conclusão que nós tivemos no começo dessa questão aí, não é verdade? Agora é o seguinte, você pode estar se perguntando, mas Ferreto, nós não temos calculadora para resolver no vestibular, ou lá no Enem, e tem alguns colégios também que não usam calculadora. Só que a ideia é o seguinte, pessoal, nesses casos, o examinador, o professor no caso, ele costuma colocar ali previamente o valor de alguns logaritmos. Nesse caso, ele colocaria ali o logaritmo de 3 e também o logaritmo de 2. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha nesse exemplo 2 aqui, ó, pessoal. Repare o seguinte. Seja log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48. Aí diz o seguinte, resolva a equação e nós temos aqui uma equação e reparem que o x, ou seja, a incógnita, ela encontra-se no expoente, ou seja, aqui nós temos uma equação exponencial, ok? Então, reparem, pessoal, que nesse caso já foi fornecido ali previamente o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3. Aproximações apenas, tá, pessoal? Porque esses logaritmos de 2 e de 3 são números irracionais, beleza? Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a resolver essa equação exponencial normalmente, só que vai chegar em um momento que nós vamos ter que utilizar a definição, os conhecimentos de logaritmo, ok? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, vamos começar aqui. Nós temos o 3 elevado ao expoente 2x. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o 3. Ao invés de colocar 2x aqui, eu vou colocar o x vezes o 2, já que é a mesma coisa, tá? Você já vai entender por que eu fiz isso. Menos, nós temos aqui, ó, o 5 vezes o 3 elevado ao expoente x. Nós temos ainda mais o 6 igual a 0. Agora, repare o seguinte aqui, pessoal. Nós temos aqui o 3 elevado ao x vezes 2. O que nós podemos fazer aqui é o seguinte. Colocarmos aqui o 3 elevado ao expoente x e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 2 que está ali. Isso por quê, Ferreto? Porque nós temos aqui, ó, uma potência de potência, ou seja, esse x e esse 2 aqui, ó, eles se multiplicam e fica exatamente como está aqui em cima. Ok? Agora, continuando aqui, nós vamos ter o menos 5 vezes o 3 elevado ao expoente x, mais o 6 é igual a 0. Agora, pessoal, repara o seguinte. Nesse momento, nós temos aqui o 3 elevado ao expoente x, e aqui também nós temos o 3 elevado ao expoente x. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer uma substituição de variável, ou seja, aonde nós tivermos o 3 elevado ao expoente x, vamos colocar uma outra incógnita. Vou colocar o y, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos reescrever essa equação e no lugar do 3 elevado ao expoente x, vamos colocar o y. Vamos ficar, então, com o y elevado ao quadrado, menos 5 vezes o 3 na x, ou seja, 5 vezes o y, mais o 6 é igual a 0. Reparem, pessoal, que nós saímos aqui de uma equação exponencial, tá? E caímos aqui em uma equação do segundo grau. Então, vamos resolver essa equação do segundo grau aqui, ó, utilizando soma e produto, tá? Poderíamos também resolver ela, pessoal, sem problema algum, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Mas eu vou fazer aqui soma e produto, olha só. Eu vou pensar aqui, ó, em dois números que somados resulta quanto, pessoal? Menos o b, ou seja, menos o menos 5, o resultado é 5,
dividido pelo a. O a aqui vale 1, ou seja, 5 dividido por 1, o resultado é 5. Agora, pensar também nos mesmos dois números que, multiplicados, resulta c sobre a, ou seja, o 6 dividido pelo a, que é 1, ou simplesmente o 6. Então, olha só, pessoal, dois números que somados dão 5 e multiplicados 6. Que números são esses? O 2 e o 3, né? 2 e 3 aqui, ó. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, pessoal, nós encontramos aqui os dois valores de y. Eu vou chamar aqui de y1, um deles vale 2. E o outro y, vou chamar de y2, e o resultado é 3. Claro, né, pessoal? Poderíamos encontrar esses valores 2 e 3 utilizando sem problema algum a fórmula de Bhaskara. Beleza? Agora é o seguinte, nós queremos descobrir o valor do x, tá? E não o valor do y que nós acabamos de descobrir. Vamos fazer o seguinte, pegar esses dois valores de y e colocarmos ali, ó, na mudança de variável. Aí sim nós vamos descobrir o valor do x, que é o valor que nós devemos descobrir nessa equação. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos pegar esse valor 2 e o valor 3 e vamos substituir aqui, ó, nessa mudança de variável, ok? Primeiramente, vamos fazer aqui o 3 elevado ao expoente x é igual a esse valor y igual a 3 aqui, ó, tá? Ou também nós podemos ter o 3 elevado na x e o resultado sendo o outro valor y, ou seja, o 2. Pessoal, nesse caso aqui, ó, o 3 elevado ao expoente x sendo igual a 3, como não aparece nada no expoente, nós temos ali o valor 1. Ou seja, aqui nós temos uma igualdade de potências de mesma base, portanto, para essa equação exponencial aqui, ó, o x é igual a 1. Ok? Agora, nesse outro caso aqui, ó, nós temos que o 3 elevado ao expoente x, o resultado é 2. Não há como nós reescrevermos esse 2 aqui, ó, em potência de base 3, tá? Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, nós vamos utilizar o logaritmo, tá? Ou seja, joga logaritmo aqui dos dois lados, nós vamos ter que o log de 3 elevado ao expoente x é a mesma coisa que o log de 2, ok? Agora, olha só, o que nós temos aqui, ó, é esse x sendo expoente desse logaritmando 3, então esse x ele pula para frente do log aqui, ó, e vai multiplicar, e nós vamos ter então que o x multiplica o log de 3, e isso aqui é exatamente igual ao log de 2, ok? Agora, olha só, nós temos lá no começo o valor de log de 2 e log de 3 sendo fornecidos. O log de 3, ele diz que vale 0,48, ou seja, vamos ter aqui 0,48. E o log de 2, ele diz que vale 0,3, ou simplesmente 0,30, tá? Então, desce esse 0,48 dividindo, e nós vamos ter que o x aqui, ó, é 0,30 dividido pelo 0,48, ok? Como aqui no numerador nós temos duas casas decimais e aqui no denominador também, vamos multiplicar por 100 o numerador, vamos ficar com 30, e assim multiplicando por 100 o denominador, ficamos com 48. 0,30 dividido por 0,48 é a mesma coisa que 30 dividido por 48, tá, pessoal? Vamos resolver aqui, ó, 30 dividido por 48. Quanto é que dá isso daqui, ó? 30 dividido por 48, isso aqui dá 0. Vamos colocar daí um 0 aqui e vírgula, né? Agora, olha só, 300 dividido por 48, isso aqui dá 6. 6 vezes 48, isso aqui dá 288, tá? Efetuando essa subtração, 300 menos 288, nós temos aqui o 12, beleza? Baixando um zero, nós vamos ter agora 120 dividido por 48, e isso aqui dá 2. 2 vezes 48, isso aqui dá 96, tá? Fazendo a subtração, 120 menos 96, ficamos aqui com 24, e desce o zero. Agora, 240 dividido por 48, o resultado é 5, tá? 5 vezes 48, pessoal, o resultado é exatamente 240, e temos resto zero aqui. Ou seja, 30 dividido por 48, o resultado é 0,625, ok?
Então, pessoal, esse valor 0,625 também é uma solução, tá? Então, ficamos que a solução para essa equação é a seguinte. Pode ser o valor 1, ok? E também pode ser o valor 0,625. Pessoal, uma informação bastante importante aqui, ó. Nós temos duas soluções. Uma delas vale 1 e a outra vale 0,625. Só que é o seguinte, esse valor 0,625 é apenas uma aproximação, tá? Valor aproximado. Isso por quê? Porque lá no enunciado nós temos o log de 2 e o log de 3 com valores decimais exatos. E, na verdade, o log de 2 e o log de 3, os resultados são números irracionais, tá? Então, aqueles valores lá no enunciado são apenas aproximações dos logaritmos de 2 e de 3. Então, dessa forma, o resultado ali, 0,625, acaba sendo também uma aproximação. Cuidado nisso daí, tá, pessoal? Só uma observação. Beleza? Vem aqui, ó. Vamos agora ao terceiro exemplo que diz o seguinte, olha só. Novamente, foi fornecido aqui o log de 2 e o log de 3 como valores aproximados, tá? Então, a resposta também será aproximada. E diz o seguinte, resolva essa equação aqui, ó. Reparem que essa equação, nós temos primeiramente aqui, ó, a incógnita sendo colocada no expoente. Então, o que nós temos aqui é uma equação exponencial. Tudo bem? Reparem que aqui nós vamos ter o 2 elevado ao expoente x e aqui nós vamos ter o 3 elevado ao expoente x. Então, nós não vamos poder juntar esses dois fatores aqui. Então, de cara, pessoal, já vamos jogar o logaritmo aqui dos dois lados e partir para a solução, tá? Como é que a gente faz isso, Ferreto? Olha só, coloca aqui o log, tá? Abre parênteses, vamos colocar tudo isso aqui agora, ó. Ou seja, o 2 elevado ao expoente 3x mais 2, que multiplica o 3 elevado ao expoente 2x menos 1, ok? E tudo isso daqui é igual a log de 8, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, reparem que aqui, ó, nesse logaritmo, tudo isso daqui, ó, faz parte do logaritmando desse log, tá? Reparem que nós temos aqui uma multiplicação desses dois fatores. Então, nós podemos separar esses dois fatores em dois logaritmos através de uma adição. Lembra das propriedades? Olha só. Ficamos, então, que log de 2 elevado ao expoente 3x mais 2. Como tem multiplicação aqui, ó, vamos colocar mais log de 3 elevado ao expoente 2x menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que log. Olha só, pessoal, nós temos o 8. O 8 não pode ser reescrito como sendo 2 elevado ao expoente 3? Sem problemas, né? Agora, pessoal, reparem que nós temos aqui, ó, 3 expoentes, e esses 3 expoentes são dos logaritmandos que estão aqui. Ou seja, eles acabam pulando para frente do log e irão multiplicar seus respectivos logaritmos, não é verdade? Então, nós vamos ter o seguinte, que o 3x mais o 2, todo ele irá multiplicar quem? Esse log de 2 que está aqui, ou seja, vezes o log de 2, ok? Da mesma forma, esse 2x menos 1, todo ele, tá? Irá multiplicar esse log de 3 que está aqui. Vamos colocar aqui o log de 3. E também esse 3 aqui, ó, pula para frente e ele irá multiplicar o log de 2, ok? Agora, pessoal, continuando aqui, nós vamos ter que o 3 vezes o x mais o 2, ele irá multiplicar o log de 2. Só que o log de 2 foi fornecido aqui no início e deve ser considerado como sendo 0,30, ou seja, vezes o 0,30, ou simplesmente 0,3, né? Mas, agora nós temos aqui o 2x menos 1, e esse 2x menos 1 irá multiplicar o log de 3. Só que o log de 3 aqui, ó, 0,48, tá? Uma aproximação. Isso aqui é igual a 3 vezes o log de 2, que novamente aqui é 0,30. Agora, pessoal, essa multiplicação aqui, ó, faz com que o 0,30 ele multiplique ali, ó, o 3x e também multiplique esse 2 que está aqui. Ou seja, 0,30 vezes o 3x, isso aqui vai dar 0,90 vezes o x, né? 0,30 vezes o 2, isso dá 0,30.
60. Vamos continuar, olha só. Da mesma forma, pessoal, o 0,48, ele irá multiplicar esse 2x e também irá multiplicar esse menos 1. Ou seja, 0,48 vezes o 2x, isso dá 0,96x, e 0,48 vezes o menos 1, menos 0,48. E nós temos aqui, ó, 3 vezes o 0,30, isso é 0,90, ok? Agora, pessoal, 0,90x mais 0,96x, isso dá 1,86x, tá? E temos aqui, ó, 0,60 com menos 0,48. Isso dá mais 0,12, né? E isso aqui é igual a 0,90. Pessoal, passe esse 0,12 lá para o lado direito, ele passará subtraindo, e nós vamos ter, então, que o 1,86x, isso aqui é igual a 0,90 menos o 0,12. Ou seja, ficaremos aqui, ó, com 0,78. Dessa forma, então, pessoal, nós vamos ter que o valor do x é igual a 0,78 dividido por 1,86. E pegando aqui a calculadora, olha só, 0,78 dividido por 1,86, o resultado 0,419. Vamos colocar aqui, ó, 0,42, tá? Então, isso daqui, ó, é 0,42, beleza? Então, esse valor é o valor do x para essa equação exponencial. Claro, né, pessoal? Esse 0,42 é apenas uma aproximação para a solução x dessa equação, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, no exemplo 4, vamos resolver uma questão mais contextualizada, onde nós cairemos ali em uma equação exponencial que será necessário o uso de logaritmos para chegar ao resultado, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vamos aqui, ó, ao exemplo 4 e ele diz o seguinte: em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano se reduzirão a 100 gramas aqui, ó. Então, nós partimos de 500 gramas e chegaremos aqui a 100 gramas, tá? Aí diz o seguinte, ó, use Ln5 igual a 1,609 e nós temos essa equação aqui, ó, em que o Q quer dizer a massa da substância, R quer dizer a taxa, cuidado, tá? E o T aqui, ó, no caso, é o tempo que é dado em anos. Beleza? Primeira situação aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, Ln5. Ferreto, o que é esse Ln5? Pessoal, isso aqui nós vimos lá na primeira aula, e isso aqui é um logaritmo natural, tá? Então, quando nós escrevemos algo assim, ó, Ln5, isso aqui é a mesma coisa que log de 5 na base E. Pessoal, essa base E aqui, ó, é o número de Euler, tá? Pessoal, aquela base E ali, ó, refere-se ao número de Euler, ou simplesmente Euler, tá? Como queiro. Agora, o Ln quer dizer logaritmo natural, tá? O logaritmo natural, pessoal, ele é muito utilizado em fenômenos naturais, como é o caso dessa questão aqui. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, Ln5 quer dizer simplesmente log de 5 na base E, tá? Agora é o seguinte, vamos pegar essa equação aqui, ó, que diz assim, ó, o Q é igual a Q0, tá? Vezes o E elevado na menos R vezes o T. Ele diz o seguinte, ó, o Q é a massa da substância. Quando nós temos aqui o Q0, essa aqui é a massa da substância inicialmente, tá? E nós temos que, inicialmente, essa massa era de 500 gramas ali, tá? E nós queremos chegar a uma massa de 100 gramas, como está aqui, ou seja, a massa final é de 100 gramas. Isso aqui vezes o E, e nós temos o expoente menos o R. Pessoal, o R aqui, ó, é a taxa. E essa taxa está sendo dita que é de 3% ao ano. Cuidado aqui, pessoal. 3%, pessoal, isso aqui deve ser colocado em formato decimal. Olha só, 3% é 3 sobre 100, e isso aqui é 0,03. Ok? Então, ficará menos a taxa, que é de 0,03, vezes o tempo t.
E esse tempo t, pessoal, é a pergunta da questão. Ele quer saber em quantos anos a massa inicial de 500 gramas se reduzirá a 100 gramas, sabendo que ela perde 3% de sua massa ao ano. Beleza? Vem aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, é pegar esse 500 que está aqui, ó, e ele vai descer dividindo o 100. Nós vamos ter, então, que o 100 dividido por 500, isso aqui é igual a E elevado ao expoente menos 0,03 vezes o t que está ali, ok? 100 dividido por 500, pessoal, a gente pode cancelar esses zeros aqui, ó, e nós vamos ter 1 sobre 5, ou seja, 1/5, tá? Isso aqui é igual a E elevado a menos 0,03 vezes o t. Beleza? Reparem, pessoal, que o t aqui, ó, é a nossa incógnita. E ela encontra-se aonde, pessoal? No expoente. Nós poderíamos tentar resolver essa equação exponencial igualando as bases, ou seja, 1/5 e o e, e nós veremos que isso aqui não é possível. Só que agora é o seguinte, pessoal, no enunciado está fornecido ali, ó, logaritmo natural de 5. Então, pessoal, nessa equação, vamos jogar logaritmo natural dos dois lados e dar continuidade na resolução. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, olha só. Vamos jogar aqui, ó, logaritmo natural dos dois lados e nós vamos ter o seguinte, ó, ln de 1/5, ou seja, esse 1/5 é o logaritmando, tá? Isso aqui é igual a ln de e elevado ao expoente menos 0,03 vezes o t. Beleza? Então, jogamos ln dos dois lados, tá? Aqui no lado esquerdo, nós temos logaritmo, e no logaritmando nós temos aqui uma divisão. O que acontece mesmo? Nós vamos separar esse logaritmo, então, através de uma subtração. Ou seja, ficaremos com ln de 1 menos o ln de 5. Tudo bem? Enquanto que aqui no lado direito, pessoal, nós temos esse expoente aqui, ó, que é expoente desse logaritmando, então ele pula para frente do logaritmo, tá? Então, vale em todas as propriedades, sem problema algum. E ficaremos com menos 0,03 vezes o t, e irá multiplicar esse log aqui, ó. No caso, é ln de e. Pessoal, aqui assim, nós temos logaritmo natural de 1. Este 1 aqui, ó, é o logaritmando. Nós vimos lá no começo do estudo dos logaritmos, pessoal, que quando nós tivermos um logaritmo e o logaritmando for exatamente igual a 1, isso aqui, pessoal, ou seja, esse logaritmo, ele é exatamente igual a 0, tá? Então, nós vamos ter aqui ó, o 0 menos logaritmo natural de 5. Isso aqui é igual a menos 0,03 vezes o t. Agora, nós temos isso aqui, ó. Logaritmo natural de e, pessoal, é a mesma coisa que nós escrevermos isso daqui, ó. Log de e na base e. Não é verdade? Ó, logaritmo natural é um logaritmo onde a base, no caso, é e, tá? O que acontece aqui, ó? Nós temos aqui o logaritmando sendo exatamente igual à base. E quando isso acontece em um logaritmo, esse logaritmo nada mais é do que igual a 1. Ok? Então, isso aqui fica exatamente vezes o 1 aqui. E nós ficamos, então, que menos 0,03 vezes o t é igual a menos logaritmo natural de 5. Pessoal, nesse caso, nós temos negativo dos dois lados, então vamos multiplicar por menos 1 e nós vamos trocar os sinais. Ou seja, ficaremos com 0,03 vezes o t. Isso aqui é igual a logaritmo natural de 5. Ok? Agora, esse 0,03 desce dividindo. Ou seja, ficaremos com t é igual, vamos passar aqui um sinal de divisão, ó, logaritmo natural de 5, pessoal, foi fornecido aqui em cima, ó, 1,609, vamos colocar aqui, ó, tudo bem? Dividido por 0,03. Vamos pegar a calculadora aqui, ó, e vamos fazer essa conta, ó, 1,609 dividido por 0,03, o resultado aqui é 53,63 aproximadamente, tá? Então, isso aqui, ó, valor aproximado, 53,63. Ok, pessoal? Anos, né? Esse, pessoal, é o tempo em anos, então, para que aquela substância radioativa, que inicialmente é composta por 500 gramas, fique apenas com 100 gramas.
Beleza, pessoal? Então, nós vimos nessa aula aqui ó, que algumas equações exponenciais não basta apenas um método tradicional para que a gente encontre a solução. Nós devemos utilizar também logaritmos. Beleza? Pessoal, espero que tenha sido bastante proveitosa a aula para você. Olha só, nos vemos aí nos próximos vídeos. Bons estudos e até mais.